Olá pessoal, meu nome é Francisco Valber Ferreira da Silva e eu serei o professor de vocês da disciplina de Cálculo 1. Aqui embaixo tem o meu contato, o meu e-mail e sintam-se à vontade depois se vocês quiserem escrever para mim para retirar alguma dúvida. E esse vídeo está sendo gravado exatamente para mostrar para vocês algumas informações da nossa disciplina. Vou fazer uma pequena apresentação minha, depois a gente vai dar uma pequena, vamos falar sobre pequenos informes gerais da disciplina, falar como é o processo de avaliação aqui na Universidade Estadual do Acaraú e também da disciplina de Cálculo 1, um pouco do cronograma de aulas, um pouco de contrato social, regra e etiqueta e algumas outras informações úteis. A nossa disciplina de Cálculo Fundamental 1 é uma disciplina do primeiro semestre do curso. Normalmente, os cursos da área de exatas elas têm a disciplina de Cálculo Fundamental como uma porta de entrada para o aprendizado daquela ferramenta matemática que vai ser muito útil para disciplinas que virão ao longo dos outros semestres. Ela normalmente não tem um pré-requisito. O que significaria esse pré-requisito? É algo que era necessário para que você pudesse fazer a disciplina. Mas eu já adianto a vocês que sim, é necessário ter um pré-requisito básico, que é o conceito de matemática básica, assim como trigonometria e geometria. Então, sugiro a vocês já, nesse momento, a tentar rever os conteúdos de trigonometria, geometria, para que vocês tenham um bom andamento da disciplina de cálculo fundamental 1. O objetivo dessa disciplina é fornecer a vocês os conceitos de cálculo para a resolução de diversos problemas, envolvendo os conceitos de limites, derivadas e integrais. A carga horária da disciplina é uma carga horária curta, pessoal. Aí são 60 horas aula, só que são aulas teóricas. E acaba sendo uma disciplina muito corrida pela quantidade de coisas que nós veremos. Por exemplo, nós começaremos nossa disciplina, nossa primeira etapa dela, falando a parte de funções e limites. Assim, a gente vai ver um pouco, rever um pouco só sobre aquelas famílias de funções que vocês já devem ter conhecido no ensino médio de vocês. E vamos aprender um novo conceito, que é o conceito de limite, que vai envolver também, ou que pelo menos que eles vão estar relacionados com o cálculo, por exemplo, de derivadas numa segunda etapa. Depois a gente vê a parte de funções, limites e limites infinitos, propriedades operatórias dos limites e os limites das funções básicas. Nós vamos continuar com a parte de continuidade de função. E a partir daí, entramos também no cálculo de derivadas. Muita gente vai dizer para vocês que o conteúdo de limite e continuidade só serve para vocês aprenderem derivadas. Não caiam nessa porque vocês vão ver em outras disciplinas o conceito de limite, inclusive no cálculo 2. Depois disso, a gente vai ver o conceito fundamental das derivadas e aprender a derivar as funções básicas, que vocês viram essas funções lá na primeira parte, no tópico 1 do nosso curso. Vocês vão aprender também a como derivar essas funções, utilizando algumas técnicas de derivação e faremos algumas aplicações dessas derivadas, como por exemplo, uma taxa de variação da posição com função em relação ao tempo nos dá uma grandeza muito associada na física que é chamada de velocidade, que é nada mais que uma taxa de variação. Então, veremos então também a técnica de diferenciação implícita, diferenciação logarítmica e alguns outros conceitos que vocês podem utilizar no limite, como por exemplo o cálculo de mínimos e máximos de funções. Pois enquanto lá no ensino médio vocês aprenderam a calcular o x do vértice e o y do vértice de uma função que seja uma função quadrática, agora vocês não precisarão mais decorar algumas fórmulas e podem utilizar o conceito de derivada para encontrar esses pontos de mínimos e esses pontos de máximos. Depois desses conteúdos das derivadas, nós entraremos no conteúdo das integrais. E eu gosto sempre de dizer que quem aprende derivada vai aprender integração. Porque o processo de integração e diferenciação são processos inversos. Portanto, se você sabe derivar, você vai saber integrar. E nesse ponto nós falaremos das integrais indefinidas, depois as integrais definidas. E eu espero, se possível, falar de técnicas de integração. Uma integração por substituição. Na nossa ementa, ela também demonstra algumas equações diferenciais do tipo y igual a f de x. Vamos tentar chegar nesses conteúdos, mas já adianto que algumas vezes o nosso conteúdo é bem extenso. Eu selecionei alguns pontos que a gente possa ver para que seja que elas caiam nas 60 horas
que a disciplina nos dispõe. Bom, em termos de bibliografia, pessoal, e aqui eu coloco de propósito esse conflito de gerações, exatamente porque vocês têm hoje um professor que foi formado, ou que pelo menos fez essa disciplina, pelo menos no mínimo 15 anos atrás. E ainda estou sendo generoso, um pouco mais. O fato é que nós temos um conflito de geração, pois a forma como eu aprendi, como eu estudei, é bem diferente da forma como vocês aprendem hoje. E é interessante que vocês conheçam a forma como vocês estudam, como vocês aprendem conteúdos. Então, é necessário, pelo menos se vocês serão cobrados por mim que tem essa formação, de que vocês estudem não só por minhas aulas, pelas minhas exibições presenciais, mas também vocês procurem outros materiais. E um desses materiais que nós indicamos são os livros, textos, que ainda tem livro físico, e aí essa bibliografia básica que está disponível para vocês e que eu também disponibilizarei no campo dos recursos no sistema da UVA, envolvem alguns livros de cálculo bem conhecidos. Nós temos aqui, por exemplo, o livro do Howard Anton, que é um livro muito bom, tá? De cálculo, então eu indico a vocês que vocês possam pegar esse livro na biblioteca da UVA, e o do James Stewart, assim como o de George Thomas. São livros muito bons, são bem didáticos na hora da exposição dos conteúdos do cálculo. O livro do Leitold, ele é bem consagrado na área da matemática. É um livro bem característico, de capa laranja, com algumas descrições de letras e funções na capa. Contudo, ele não é tão didático na hora da explicação dos seus conteúdos. Então, sugiro para aqueles que já têm um nível avançado de matemática, pode se aventurar a estudar pelo Leitold. Para aqueles que não têm ainda esse nível, sugiro utilizar o Howard Anton, o James Stewart ou o George Thomas. Vocês, como estudantes da UVA, vocês também vão ter acesso a livros digitais. Esses livros digitais, eles têm acesso no sistema da UVA quando vocês forem logar no sistema da UVA com a matrícula de vocês e a senha. Vocês podem procurar esses livros digitais. Existe uma biblioteca digital da EBSCO, tá? Então vocês têm acesso e vocês podem procurar livros de cálculo lá para ter o acesso também ao material digital, tá? E como eu falei para vocês no início dessa exposição desse slide, existe o conflito de gerações porque vocês também aprendem muito pela internet. Inclusive até eu também aprendo pela internet, utilizo diversos tutoriais em vídeo para poder aprender diversas coisas, tá? Só que o problema é você saber triar, fazer a triagem daquilo que é interessante, daquilo que é importante e daquilo que não é, tá? Então, a minha sugestão de vídeos, eu sugiro os meus vídeos. Eu tenho um canal no YouTube, tá aí o link para vocês na parte mais de baixo aqui, e eu já gravei alguns vídeos das disciplinas na época da pandemia, da disciplina de cálculo fundamental, que vou estar disponibilizando para vocês. Então, eu dou a sugestão dos meus vídeos, eu não sou o mais didático, não sou o melhor, mais falante, que algumas vezes as pessoas gostam de pessoas que têm uma boa fala, uma boa retórica, mas que no fundo não entregam um bom conteúdo. Mas pelo menos vocês assistindo meus vídeos, e lá tem vídeos que estão com conteúdo algumas vezes errados, vocês podem vir a mim, que é muito mais próximo, para vocês questionarem, para vocês tirarem dúvida, e é uma forma de vocês, então, interagirem também comigo, de forma a olhar esse material e trazer para mim esses questionamentos. Além do mais, eu vou ver se eu disponibilizo para vocês ainda a minha plataforma de ensino. É uma plataforma que eu tenho, que normalmente eu também disponibilizo o curso de cálculo lá, para que fique mais fácil vocês encontrarem os videozinhos e ter a sequência de exibição. A nossa disciplina, ela vai acontecer na sala de aula 19 do curso de Engenharia Civil. Provavelmente vocês já conhecem essas salas, vocês já estão tendo aula nessas salas. E aqui eu coloquei para vocês também o horário da nossa disciplina, da UVA. Tenho ideia, tenho em mente que vocês precisam saber desses horários de funcionamento das disciplinas. Então, nossa disciplina está alocada para quinta-feira, no horário BCDE, com início às 8 horas e término às 11h30, ok? Eu sou um professor que gosto de começar a aula no horário. Então, me esperem mesmo eu estar às 8 horas em sala de aula com vocês, tá? E logo assim que eu chego em sala de aula, nós iniciaremos a nossa aula, tá? Normalmente eu termino bem antes do tempo. Não bem antes, mas em torno de 11 horas da manhã, porque
eu sou um professor conteudista, portanto eu vou encher várias lousas com conteúdo, o que acaba acarretando um pouco de cansaço nos alunos e também a próprio professor por conta da quantidade de conteúdo. Então, algumas vezes, dependendo do andar da disciplina, dependendo como estivermos, a gente pode ir até às 11h30 mesmo, ou podemos sair um pouco mais cedo, com 11 horas. Eu entendo que alguns de vocês têm ônibus e tudo, mas a minha aula não vai ficar restrita ao horário de ônibus. Ela fica restrita ao conteúdo, pessoal. Ok? Então tenham cuidado com essas questões dos ônibus ou dos transportes, porque o nosso horário da disciplina é de 8 às 11h30. Infelizmente, nós não temos monitor para essa disciplina. Os alunos não se inscreveram para a monitoria e vocês estarão meio que sós nesse processo de aprendizado de vocês. Não sós porque eu estarei junto com vocês. Contudo, eu já dou a dica para vocês fazerem um grupo, seja nas redes sociais que vocês tiverem, nos aplicativos de mensagem que vocês usarem, para que vocês tentem estudar de forma conjunta para essa disciplina de cálculo. Uma disciplina que é bem desafiadora, o índice de reprovação algumas vezes é um pouco elevado e algumas vezes o fato de você só se reunir com os amigos da sua turma faz toda a diferença na hora do estudo e das nossas avaliações. O cronograma da disciplina também vou disponibilizar no campo recurso. E é um cronograma previsto, pessoal, tá? Lá tem as datas dos conteúdos que vão ser abordados e também das nossas avaliações. Então, dê uma olhada lá no cronograma, tem no sistema da UVA, e vocês podem ver mais ou menos uma previsão de quando serão as datas de avaliação e outras datas importantes. Embora eu vou conversar melhor com vocês, porque a gente vai precisar provavelmente fazer reposição de aula e, portanto, eu já tenho os horários de vocês que serão os horários vagos. Assim, já fiquem sobre aviso que eventualmente a gente vai sim ter aula extra para que a gente possa abordar o conteúdo, seja porque eu tenha que me ausentar por conta de participação de alguma atividade na universidade ou fora da universidade, ou por conta do atraso no conteúdo. Na nossa universidade, no nosso regimento, nós temos alguns critérios de avaliação. Vocês serão avaliados por 2 pontos. Primeiro, a frequência das disciplinas e as notas das avaliações. A frequência da disciplina, vocês têm que ter em torno de 75%, no mínimo 75% de presença na nossa disciplina. Isso significa, para uma disciplina de 60 horas, o valor de 45 horas aula. Assim, vocês podem faltar 25%, que dá 15 horas aula, o que corresponde a 7 dias e meio de faltas. Tenham cuidado com essas faltas, tá? E por quê? Porque falta, pessoal, um direito de vocês. Só que até um certo limite de não estar presente na minha aula. Seja porque vocês vão acompanhar algum familiar a uma consulta, seja porque vocês tiveram algum tipo de transtorno ou de imprevisto e não puderam chegar até a universidade, ou simplesmente porque não querem estar presente aquele dia na avaliação. Não tem problema, não faço esse juízo acerca da sua falta. Contudo, é um direito seu, mas você tem um limite de 15 horas aula, tá? E para aqueles que ainda não entendem, mas eu dou a sugestão de vocês lerem o Estatuto da Universidade, a questão de abono de faltas, pessoal, pela nossa instituição, só abona falta aqueles casos previstos na legislação, previstos na lei, tá? Não existe nenhum outro tipo de forma de abono de faltas. Dando exemplo, professor, meu ônibus atrasou, ou perdi meu ônibus, não pode se abonar a falta. Ah, mas eu queria mostrar para o senhor o documento da prefeitura que diz que o ônibus não vem. Não se abona faltas por conta disso. Embora você pode até mostrar esse documento. Outros casos. Ah, eu tenho que acompanhar minha mãe no médico e aí não posso ir só a aula. Tudo bem, você pode até pegar o certificado do médico, né, que teve o acompanhamento da sua mãe ou do seu irmão ou do seu parente, para que você possa, então, deixar esse documento guardado. Mas, de novo, espero que isso não seja a regra, e sim seja a exceção. O grande problema da falta, pessoal, para vocês, não é nem vocês não terem 100% de presença, 80%, 90%. É o conteúdo que vocês vão perder. Cada aula, como eu falei para vocês, são muitos conteúdos que vocês vão ver. E a próxima aula é a continuidade. Assim, o que é o pior de faltar, na minha visão, é você perder o conteúdo, tá? Então tenha ideia disso. Em relação à nota,
vocês terão 3 avaliações, pois a universidade ela preconiza que nós passemos 3 avaliações para vocês, que são distribuídas ao longo do semestre. Para a disciplina de cálculo, elas são avaliações teóricas, embora também eu possa colocar algumas questões subjetivas de múltipla escolha. Mas normalmente elas são teóricas, são escritas, e aí já coloco para vocês o adendo de que, pessoal, na hora da prova, não basta só escrever a resposta final. Eu sei que vocês estão hoje em um tipo de prova que é bem diferente, tá? De avaliações que são só de múltipla escolha, você não precisa apresentar o cálculo. Contudo, na nossa disciplina, sim, eu preciso saber como você chegou naquela resposta, como você chegou naquele ponto, não simplesmente colocar o resultado, tá? Então, eu terei que fazer a avaliação desses passos. Então, nas minhas provas, eu preciso desse passo a passo, tá? E na universidade, nós temos a média dessas 3 avaliações. Para o aluno passar por média na disciplina, ele tem que ficar com a nota média entre as 3 avaliações, o valor igual a 7. Tá? Para aqueles alunos que ficarem entre 4 e 6,99, vocês poderão fazer o exame final, que seria algo parecido como se você tivesse uma prova de recuperação. Mas na verdade não é recuperação, é exatamente o exame final, porque quem tira acima de 7 tem a liberdade de não fazer a prova final e, portanto, passar por média na disciplina. Mas quem fica entre 4 e 6,99, para o exame final, ele pode ter a oportunidade de fazer esse exame final. E quem ficar com a média abaixo de 4 nas NAPs, né, notas de avaliações parciais, não tem direito a fazer o exame final, está reprovado diretamente na disciplina. Para aqueles que forem para o exame final, a média final da disciplina é 5. Assim, por exemplo, digamos que você ficou com a média, na média das NAPs, com o valor 6. Isso significa que você tem que tirar no exame final a nota mínima de 4, porque com 6 da que você teve nas médias das NAPs, mais o 4, soma 10 pontos, dividido por 2, média 5. Portanto, a média final da disciplina tem que ser acima de 5. Abaixo de 5, a pessoa é reprovada. Portanto, tenham cuidado na nossa disciplina. E um outro detalhe. Cada etapa, pessoal, vocês vão ter um conteúdo associado. Então, a primeira etapa, nós teremos a parte de funções, limites e continuidade. Feita a primeira prova, esse conteúdo fica para trás. Depois nós teremos a segunda avaliação, que vai versar sobre a parte de derivadas e utilização e aplicações das derivadas. Fazemos a segunda prova e fica para outra etapa. A terceira etapa, e ficou para trás. A terceira etapa já versa sobre a parte de integração, integrais indefinidas, definidas e também algumas aplicações. E faremos a terceira prova desses conteúdos. Quem for para a final, pessoal, vai ter que estudar os 3 conteúdos, as 3 etapas. Portanto, a nota final ela envolve exatamente todos os conteúdos do curso. Portanto, evitem de vocês ficarem na prova final, exatamente porque vai cair todos os conteúdos na nossa disciplina. Bom, algumas normas de etiqueta. Como eu falei para vocês, eu gosto de começar a aula bem no horário, tá? Mas o término depende muito do andamento, como for com vocês. Se eu notar que vocês estão muito cansados, dispersos, eu prefiro não dar aula para a lousa, não dar aula para as paredes, e dar aula para vocês, e portanto a gente encerra o conteúdo. Mas fiquem já alertas, porque encerrado o conteúdo, eu terei que dar esse conteúdo na próxima aula e pode atrasar bastante o andamento da nossa disciplina. O uso do celular. Vocês já devem ter visto diversas polêmicas no ensino médio, no ensino fundamental, a utilização do celular da sala de aula, tá? E, numa lei cearense, é proibido utilizar o celular em sala de aula. Contudo, pessoal, coloquei essa imagenzinha exatamente para demonstrar para vocês o poder que você tem do celular e também de outros equipamentos eletrônicos, tablets e computadores. E aí demonstra exatamente um homem quando chegou à Lua, em 1969, e disse que nós chegamos aqui com um computador menos potente do que o seu celular. Portanto, o que é que você então pode fazer com ele? Então já dou a sugestão de vocês baixarem diversos aplicativos que possam ser úteis na resolução de questões, tá? Hoje nós temos as inteligências artificiais que vocês podem utilizar não como um produto final, mas como um produto de você aprender o passo a passo para chegar àquele resultado. Como eu falei para vocês, eu não quero o resultado final, tá? De uma determinada conta, mas quero saber o passo a passo. E essas inteligências artificiais, assim como os aplicativos, podem ser úteis para que vocês possam caminhar o aprendizado
daquela resolução de questão e depois você não utilizar mais esse equipamento eletrônico ou essa utilização dessa ferramenta, tá? Então, nas minhas aulas, não proíbe, tá? Contudo, utilize o seu celular para aprendizado. Porque se você vem para a sala de aula para ficar numa rede social ou você ficar no aplicativo de mensagem, é melhor você sair da sala de aula, convidar seus amigos para ir lá para o espaço de convivência. É bem melhor do que você ficar só me escutando falar. Lá você pode então ter liberdade e falar outras coisas. Ok? Algumas regras de convivência em sala de aula. É só agir com educação e bom senso, tá? Da mesma forma como vocês querem ser tratados, eu também gostaria de ser tratado. Então, eu serei cortês com vocês, bem educados, e assim eu espero também que vocês sejam educados comigo de forma cortês, tá? Nada como você aprender bom dia, boa tarde, boa noite. Quando entrar na sala de aula, simplesmente não entrar só, porque algumas vezes você tanto atrapalha a minha aula como atrapalha também os seus colegas, tá? E essa última frase, respeitar o próximo como gostaria de ser respeitado. Nos dias de provas e atividades, eu vou falar para vocês melhor, mas já vou alertando, pessoal. No dia de atividades ou de prova, por favor, celulares desligados ou no modo silencioso. Eu sei exatamente hoje o poder que nós temos de um celular, que ele pode resolver as diversas questões. Professor, esqueci calculadora. Posso usar o celular? Não. Traga o seu próprio material. Esqueci minha borracha? Traga o seu material. Tá? Esqueci minha caneta? Você tem que se avaliar realmente o que, é que você está fazendo ali em sala de aula. Porque se você esquece seu material de aprendizado, de escrita. Portanto, em dias de prova, pessoal, celulares desligados ou no silencioso, traga o seu próprio material, porque eu não vou permitir esse negócio de empréstimo. Ah, é só um corretivo. Não, pessoal, cada um traga o seu material, tá? E no dia de prova, pessoal, evitem querer entrar e sair da sala durante a prova. Nas provas de vestibulares, eu sei que é permitido, mas normalmente uma pessoa acompanha vocês até o banheiro. Eu não tenho condição de fazer isso no dia de prova. Portanto, nos dias de prova, faça suas necessidades fisiológicas antes da prova ou depois da prova, tá? Claro que isso é uma regra 100%. Também eu não vou ser um delegado que vai impor também que a pessoa não vai poder sair da sala de aula. Mas, pessoal, evitem, porque eu sei o que acontece algumas vezes na ida ao banheiro, que eu já peguei algumas pessoas que utilizam-se disso para conversar com seus amigos sobre a questão da prova, para tirar o celular, escrever mensagem, saber a questão. E isso acontece e eu sei, tá? Se vocês tiverem qualquer problema de relacionamento, pessoal, com seus alunos, com seus amigos ou comigo, primeiro, conversem, tá? É a melhor forma de a gente resolver um problema. Se vocês não conseguirem resolver um problema comigo ou com um amigo que você tenha, não se preocupe e passe para a instituição acima, que no caso seria a coordenação do curso. Não deixem os problemas rolarem, tá certo? Utilizem disso exatamente para que a gente possa ter um melhor andamento da disciplina. Como eu falei para vocês, eu tentarei tratar vocês da mesma forma cortês, como assim eu espero ser tratado, ok? E as últimas informações eu gostaria que vocês fizessem uma revisão da matemática básica. Soma, subtração, divisão, multiplicação, uso de parênteses, colchetes e chaves. Isso a gente vai precisar bastante na nossa disciplina. Pode parecer besteira, mas muitas das contas que algumas vezes eu pego, algumas vezes os errozinhos acontecem por conta da falta de parênteses e que aí você acaba com a sequência de contas dentro de uma função. Façam a revisão sobre funções. A gente vai trabalhar muito com famílias de funções. Funções lineares, funções quadráticas, funções polinomiais, funções exponenciais, logarítmicas, todas essas famílias de funções. Trabalhamos um pouco também com a trigonometria, tá? Porque a gente vai precisar também de algumas informações da trigonometria e da geometria para a nossa disciplina de cálculo. Isso é chamado um curso de pré-cálculo, que é exatamente o pré-requisito que eu falei para vocês no início desse nosso vídeo, que não está escrito lá, mas é necessário que vocês tenham esse pré-cálculo para que vocês possam desenvolver, vocês possam aprender melhor os conteúdos de cálculo. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me escrever no e-mail ou também de forma mais rápida no sistema da universidade, escrevendo uma mensagenzinha lá que eu tento responder na medida do possível. Ou também procurando a coordenação do curso ou até mesmo os outros alunos dos outros semestres, principalmente segundo semestre e terceiro, porque eu ainda sou professor de disciplinas para essas turmas. Eu espero que o andamento da disciplina seja muito bom, tá?
que a gente tenha uma boa relação durante essa disciplina e que ela acrescente informações úteis para a formação de vocês. Dessa forma, então, eu encerro essa nossa aula e próxima semana nós já iniciaremos os conteúdos da nossa disciplina. Até breve e um grande abraço.